E aí, galera, tudo bem? Vamos voltar com aquele nosso podcast de retrospectiva, expectativa para as equipes nessa temporada do nosso futebol, tá? A gente tinha parado no São Paulo, se eu não me engano, no último podcast, tá? A gente vai retomar aqui, falar de Cuiabá, Corinthians, Cruzeiro, enfim. Vambora, antes de começar o nosso podcast de hoje, fazer apenas já seguindo com o podcast, obviamente, fazer uma pequena, a gente deixa a nossa singela homenagem a essa lenda do futebol. Franz Beckenbauer morreu aos 78 anos, deixando os créditos de antemão ao Globoesporte.com, tá? É curioso que o Beckenbauer ele veio a falecer poucos dias após a morte do Zagallo, né? E aí fica apenas a nível de curiosidade, né? Apenas Didier Deschamps, treinador da seleção francesa, como o único futebolista, né? O único personagem campeão de Copa do Mundo como jogador e como treinador, né? Até então, a gente até quando fazia nossa homenagem ao Zagallo, a gente citou o nome do Beckenbauer, né? Outra grande figura, outra grande lenda do futebol, que também foi campeão de Copa do Mundo como jogador e como treinador. Então fica aqui a nossa singela homenagem. A gente sempre faz aquele nosso velho convite, né? Você que não viu o Beckenbauer e eu não vi o Beckenbauer jogar, fica aquele nosso convite de você procurar nas plataformas digitais, né, no YouTube, grandes lances, melhores momentos, entrevistas, né, matérias de jornal, enfim, foi uma das grandes lendas do futebol alemão e do futebol mundial também, né? Acho que quando a gente fala de alemão, Alemanha, às vezes pode gerar uma certa aversão do Brasil para o brasileiro, né? Por conta do 7-1, mas esse foi um cara muito diferenciado, né? Esse foi um grande personagem, um grande jogador, fica aí um legado gigantesco e aqui a nossa singela homenagem a este que já foi chamado de imperador também, né? Alemão, imperador Kaiser, né? Enfim, gente, a gente deixa a nossa. A gente inicia o podcast de hoje em homenagem a essa outra grande lenda, né? A gente não homenageia apenas os brasileiros, mas os grandes, cara, assim, as grandes figuras, né? Os grandes nomes do futebol mundial, acho que tem que ser lembrados. Eu sempre gosto de relembrar a história, porque às vezes relembrar a história é importante para a gente até se reconectar com o presente e projetar melhor o futuro, tá? É isso. Terminando com esse momento filosófico, vamos embora, né? Vamos embora, vamos seguir com o nosso podcast. A gente tinha falado de São Paulo, né? E eu me recordo que eu disse, olha, muito do São Paulo vai depender do planejamento, né? Se fica o Dorival Júnior, acabou que não ficou, né? O Dorival recebeu o convite para ir treinar a seleção brasileira, inclusive o anúncio deve acontecer hoje, né? O anúncio oficial. Então a gente fica aqui ansioso, aguardando o primeiro discurso do técnico Dorival Júnior, agora técnico da seleção brasileira. E o São Paulo segue aí na sua busca, né? Só fazendo um parênteses aqui de São Paulo, né? Segue a sua busca de um novo treinador, né? Já buscou aí, tentou, né? Tentou contato com o Vojvoda, tentou contato com o Pedro Caixinha, né? Técnico do Bragantino. A verdade é que os dois preferiram permanecer nas suas equipes, até porque isso não é minimizar o São Paulo, como às vezes muita gente brinca, né? E eu sempre cito o nome dessa figura, né? Flávio Prado, né? Grande jornalista esportivo. Ele é tricolor, né? Muitos torcedores são paulinos ficam na bronca com Flávio Prado, mas ele é tricolor e ele fala assim: hoje um Fortaleza, um Bragantino não perde, não deve nada ao São Paulo. E eu acho que, obviamente, que tem muito de brincadeira, de provocação ao próprio São Paulo, né? Para que o São Paulo melhore. Eu vejo assim, pelo menos, as críticas do Flávio Prado, mas eu concordo em partes também, né? Hoje um Fortaleza, apesar da diferença de tamanho das equipes, de orçamento, de história, hoje, o momento atual, em termos de estrutura e projeto esportivo, tanto o Bragantino como o Fortaleza não devem nada ao São Paulo, né? Então acho que até por isso esses dois treinadores optaram por permanecer onde estão, apesar de contar com menos torcedor, menos poder financeiro e de repente até perspectiva de brigar por título seja menor, mas são caras que apostam num projeto esportivo de longo prazo, né? E,
e eu acho que foi mais, imagino eu, tá? O Vojvoda, o Caixinha não tá tanto tempo, mas o Vojvoda hoje rivaliza com o Abel Ferreira, de repente, entre os técnicos, ali no hall dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro. Então, apesar de repente, disputar grandes títulos, tá? Porque disputar títulos sempre vai o Fortaleza, mas disputar grandes títulos, mirando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, apesar de ser bem difícil, não só por aspectos econômicos, gente, aqui não é fazendo uma divisão, mas, cara, o aspecto logístico ele pesa muito, né? É um aspecto que pesa muito. Apesar de tudo, o Vojvoda aposta nesse projeto, né? Nesse projeto esportivo do Fortaleza, que tende a ficar cada vez mais poderoso, com SAF, enfim, vendendo parte, né, do Fortaleza, o controle, né, vai ficar por Fortaleza, né, para a agremiação mesmo, mas vendendo parte, né, modelo similar ao que se vê na Europa. Então, acho que até por isso optaram por permanecer nas suas equipes. Fortaleza hoje uma equipe referência em termos de administração, Bragantino também, uma equipe apadrinhada pela Red Bull, apadrinhada não, né? É uma equipe da Red Bull, então também tem muito dinheiro, tem muita grana. Enfim, o nome da vez para o São Paulo que eu vi foi o Thiago Carpini, né? Que foi treinador do Água Santa ano passado, o treinador revelação, né? O cara que acho que de modo injusto, na minha opinião, foi escolhido o técnico do Campeonato Paulista, né? Foi uma surpresa, eu acho que foi revelação, mas daí a ser o técnico do campeonato, eu acho que aí é o técnico campeão, que foi o Abel Ferreira, né? Enfim, isso aí é assunto para outras discussões, mas cara, assim, eu fico meio reticente com o nome do Carpini para o São Paulo, para o momento atual do São Paulo. Para mim é um treinador jovem, muito promissor, mas muito promissor mesmo. Gostei muito do que o Carpini fez, me lembrou, não o modo de jogar, tá? O estilo de jogar é diferente, né? Dadas as devidas proporções, mas me lembrou aquele momento, tá? Eu não sei como é que vai ser a trajetória dele, mas naquele momento me recordou Fernando Diniz, né? Aparecendo para o futebol paulista como treinador, né? Como treinador, que até então era jogador e um bom jogador, diga-se de passagem, aparecendo para o futebol paulista. O Carpini, Thiago Carpini me lembrou muito. Só que, é o que eu falei, eu me baseio no Fernando Diniz, no que o Fernando Diniz é hoje, o que ele se tornou hoje. Leva-se um tempo para maturar, para entender o futebol e para se tornar um grande treinador, né? É, eu acho que casos raríssimos, como foi o caso do como é que é o nome dele? O treinador do Santos hoje, Fábio Carilli, né? Fábio Carilli, eu acho que é um caso raríssimo, são casos raríssimos, né? Que o Carilli teve um início profissional como treinador assim meteórico, né? Meteórico, já ganhando o campeonato brasileiro, né? Aquela campanha fantástica do Corinthians de 2017, enfim, me recorda um pouco o início do Fernando Diniz, né? Aparecendo para o futebol, enfim. Então, acho que assim, é uma aposta. Apesar do São Paulo recentemente ter feito escolhas interessantes como treinador, pelo menos na minha opinião, eu acho prematuro, né? Eu acho arriscado apostar no Thiago Carpini, né? Ele foi para a Europa, foi fazer curso de treinador na Europa, foi aprender, mas daí a se tornar um grande treinador num curto prazo, aí eu acho uma aposta de altíssimo risco para um São Paulo que essa temporada mira a conquista da América, mais uma vez, né? Conquistar o inédito tetracampeonato, eu acho que é muito para apostar num treinador tão jovem, a menos que a diretoria esteja bem alinhada e que alinhe, né, que coloque as expectativas junto com o seu torcedor de que, olha, é um treinador que a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, então esse ano é um ano meio que. Peraí, deixa eu pôr para carregar aqui. É um ano meio que de formação, né? Mais uma vez, o São Paulo vai ter que trabalhar uma temporada para fazer um ano digamos assim, de se estabelecer, né? Mas não se estabelecer no cenário nacional, porque hoje o São Paulo é uma potência, né? Mas se estabelecer por conta de um novo treinador, né? Que ainda é muito jovem, muito promissor, tem muito a mostrar. E a gente torce, obviamente, para que ele tenha um início meteórico, mas a gente sabe que não é assim, né? Na história do futebol, não é bem assim que acontece, né? São casos raros. Apesar de parecer, começa
vão aparecer os especialistas, começam a citar nome aqui, nome ali, mas são exceções, né? São casos raros. Quantos treinadores falham, né, nessa sua carreira de treinador, tá? Então, a gente vai seguir acompanhando o mercado do São Paulo. Peço desculpas aqui, até me delonguei mais do que eu deveria. Vambora, vamos falar de Cuiabá rapidamente, né? Peço perdão ao torcedor do Leão, mas fica aqui o convite, se quiser que eu fale um pouquinho mais de Cuiabá. Acho que o Cuiabá, para mim, a temporada de 2023 fez aquilo que eu esperava dele. Foi um ano de se estabelecer, né? Foi um ano de se estabelecer, colocar os alicerces. O Cuiabá tinha feito já uma temporada passada muito boa, mas eu acho que esse ano era o ano de afirmação do Cuiabá, porque até então, foi meio que assim, digamos assim, dá para até falar assim, pô, sorte de principiante e tudo mais. Eu acho que muita gente até tirou um pouco o mérito e os créditos do Cuiabá, e eu mesmo fiquei com muita dúvida, né? No início da temporada, quando a gente faz aquela projeção do Campeonato Brasileiro, né? Quem que a gente acha que vai ser campeão e quem que a gente acha que vai cair, a gente sempre colocava, e eu vi muitos programas esportivos, sempre colocando o Cuiabá como uma das equipes que brigariam para não cair. Em dado momento brigou, mas eu acho que o Cuiabá essa temporada sempre ficou meio tranquilo, né? Assim, houveram momentos de, olha, os caras estão chegando um pouco, mas nunca perdeu-se a tranquilidade. Então essa temporada de 23, para mim, para o Cuiabá, foi um ano de afirmação, tá? E o Cuiabá se estabeleceu na Série A, vai jogar uma Sul-Americana. Acho que o grande cuidado para o Cuiabá agora para essa temporada de 2024 jogando mais de uma competição, agora uma competição internacional no currículo, né? No calendário. Currículo não. No currículo também, vai ficar no currículo, mas no calendário. Como é que vai ser, né? O que eles vão priorizar? Agora sim, acho que a gente tem muitos exemplos a serem seguidos. Eu acho que o Cuiabá tem que priorizar 100% o Campeonato Brasileiro, tá? 100% sem nenhum tipo de discussão, tá? Não dá para, mas veja bem, é uma grana boa. Não, eu acho que não há discussão. A gente teve exemplos recentes, tanto de Atlético Goianiense quanto de Ceará, de equipes que priorizaram as competições de mata-mata e hoje estão aí, né? Eu acho que no final das contas, se os caras do financeiro colocar na calculadora, o prejuízo, a perda foi muito grande, tá? Foi muito grande. Então eu espero já a gente tem exemplos do passado, né? Mais antigo e exemplos recentes de que não vale a pena, por mais que tenham mais glamour, né? Isso mexe com, de repente, com a confiança do torcedor, que fica com uma confiança renovada, fica agitado, mas eu acho que tem que priorizar a competição nacional, porque se estabeleceu. O Cuiabá hoje é uma realidade e eu acho muito legal ter um representante do Centro-Oeste no país, na elite do nosso futebol, tá? Corinthians, cara, a gente tá com muita expectativa em relação ao Corinthians. Tem patrocínio novo na área, um grande patrocínio na área, inclusive setoristas palmeirenses já estão naquela, né? Será que a Leila Pereira vai igualar a proposta? Porque ela já tinha dado uma coletiva falando, ó, se eu me apresentar o contrato com os valores, eu igualo a proposta, né? Vamos ver. Vamos ver se ela vai igualar a proposta do Corinthians. Uma proposta multimilionária com uma casa de apostas. O Corinthians está com muito dinheiro. Novo presidente, né? Novo presidente Augusto Melo. Muito, cara, sem muita expectativa, né? Porque quebrou-se o ciclo aí como é que a gente pode dizer, do grupo político do André Sanches, né? Então a gente fica com muita expectativa do que vai ser esse Corinthians de 2024. Tem muito investimento sendo feito. A novela Gabigol já acabou, né? Havia muita expectativa. Pô, Gabigol no Corinthians tal. A gente, sinceramente, não é desmerecendo o Corinthians, mas o que o Gabigol ele pode receber no Flamengo, né? Não há nível de comparação, né? Eu acho que o Corinthians ainda, apesar de muita grana, de estar sendo injetado muita grana, eu acho que ainda o Corinthians tem um chãozinho. Não estou falando da grandeza e da história do clube, gente. Não é esse o ponto. Então, o momento atual das duas equipes, não dá para o Corinthians equiparar com o Flamengo. A menos que o Flamengo dispensasse o Gabigol, não tem como, né? Não teria como competir, como de fato se comprovou, né? Assim, as cifras são estratosféricas, seria algo, enfim, já aconteceram negociações recentes, né? Por exemplo, o caso do Yuri Alberto, né?
vai um jogador aqui, vai um jogador ali, mas me parece que o Augusto Melo vai seguir com uma postura muito diferente do que foi a do Duílio, né? Já me parece, tirando o patrocínio novo, né? A gente fica sempre com aquelas questões, será que é confiável, será que não é? De repente para de colocar grana, é o que eu falei, de repente para de colocar grana, eu falei até no último podcast. O Corinthians está respaldado, mas aí até vir um novo patrocinador master, né? Aí fica com essa de repente fica um tempo sem receber uma grana importante, vai conseguir, obviamente, né? O tamanho do Corinthians, mas pode ficar um tempo aí sem receber essa grana, enfim, é só isso. Eu acho que é mais preocupação. De verdade, não conheço Augusto Melo, não conheço mesmo. Eu ouço apenas de repente, principalmente o Craque Neto, né? A gente ouve bastante o Craque Neto aqui, eu sempre disse. Existe uma expectativa muito grande de que pode ser, até por ser de um grupo político que não é do André, que não, apesar de não ser do grupo, pelo fato dele não ser do grupo político do Andrés, existe muita expectativa de uma gestão bastante interessante, né? Bastante progressista, se é que a gente pode usar esse termo. Então vamos ver, cara, vamos ver. O Corinthians já tem planos aí de quitar a dívida da Arena, tem muita grana entrando. Me parece que está no caminho certo, me parece. A gente, obviamente, só consegue ter essa noção quando saem os balanços financeiros e logo menos deve começar a pipocar balanço financeiro de um clube e de outro. Então a gente vai entender mais ou menos o que foi o último ano da gestão do Ilho, né? Eu citei o nome do craque Neto aqui, era um ferrenho defensor da gestão do Ilho. Até hoje eu não entendo o porquê, infelizmente. Eu entendo que ele tem uma proximidade com o Duílio, até uma relação de amizade, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu nunca entendi o protecionismo que um craque Neto, por exemplo, dava. E ele já explicou, gosto do Duílio, acho que ele vem fazendo uma boa gestão, mas para mim, essa última gestão, ano de gestão do Duílio, as primeiras eu achei até não achei boa, achei regular, mas esse último ano eu achei terrível, né? Escolhas terríveis, não só em contratações, mas contratações especialmente, né? E eu acho que a cereja do bolo aí, das pataquadas, das lambanças, foram as constantes trocas de treinadores, né? Então eu acho que foi um ano terrível esse último ano da gestão do Ilho. Não sei financeiramente como foi, se a dívida baixou 100, 200 milhões, aí eu vou me retratar, eu vou falar, pô, o último ano do Ilho, apesar de politicamente e nos noticiários não ter parecido ser muito bom, financeiramente ele fez uma baita gestão. A gente só vai saber com o balancete financeiro, mas hoje a gente pode dizer que foi, eu digo pessoalmente que foi o pior ano da gestão de Willian. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos aguardar. É sempre importante, eu falo aqui, é sempre importante a gente ser ponderado, mas eu tenho expectativa muito grande para o Corinthians essa temporada. O ano passado, mesmo com todos esses problemas que a gente citou, foi longe na Sul-Americana, foi longe na Copa do Brasil. E assim, pô, você pode falar, tem problemas financeiros, tem problemas políticos, e a equipe está indo. E a equipe tá indo. Colocou um Vanderlei Luxemburgo que meio que caiu de balão para apagar o incêndio, revelou grandes nomes, grandes revelações, né, para o futebol brasileiro, até não só para o futebol corintiano, mas para o futebol brasileiro. Então, eu acho que foi um ano interessante, na minha opinião, apesar de todos os problemas. É importante, a gente não pode ficar passando pano aqui também, mas a expectativa, na minha opinião, ela é muito grande, porque já começa com uma nova gestão, uma outra postura, um novo patrocínio, muita grana que vai entrar, novos jogadores. Mano Menezes segue no comando técnico, acho que tinha que ser ele mesmo. Não vejo no mercado brasileiro outro treinador com o currículo que tem o Mano Menezes, né? Até quando foi demitido, por exemplo, do Internacional, eu dizia que foi uma das piores escolhas da gestão Barcelos do Internacional. Depois tive que me retratar, né? Porque o Kudê ajudou o Internacional a chegar numa semifinal, numa semifinal de Libertadores, mas que foi um grande feito, na minha opinião. Mas é um grande treinador, na minha opinião, tá? Um grande treinador, eu acho que é ele, né? Ele é o nome mesmo, tem que ficar. E eu tô com bastante expectativa para esse Corinthians, né? É difícil projetar títulos, mas o Corinthians, como diz o torcedor corintiano, o Corinthians é o Corinthians, né? Nunca dá para se menosprezar o Corinthians. Quando você acha que vai ser um ano
até que essa temporada, por muito tempo a gente ficou, pô, é um ano que o Corinthians vai brigar para não cair, vai brigar para não cair, até brigou em dado momento. Mas como eu volto a repetir, termina até numa posição de tabela ok, né? Longe de ser agradável pela história do clube, tamanho do clube, mas se a gente olhar para outras competições que o Corinthians disputou, também foi longe, ganhou muita grana com premiação e a expectativa volta. Eu acho que o Corinthians não coloco no patamar de brigar por todos os títulos, mas o Corinthians briga sim pelas Copas, na minha opinião. Mais uma temporada em que eu vejo um Corinthians bastante promissor na disputa das competições de mata-mata. Tá, Cruzeiro. Enfim, gente, vamos falar de Cruzeiro. É, olha, eu tenho sentimentos mistos em relação ao Cruzeiro. Para mim, eu colocava o Cruzeiro como uma das equipes que brigariam para não cair. Se eu não me engano, tá? Eu não me recordo agora da nossa expectativa para o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas se eu não me engano, eu coloquei o Cruzeiro como uma das equipes que brigariam para não cair. Isso se concretizou, né? Porque, cara, assim, a Série B é uma coisa e a Série A é uma coisa totalmente diferente, né? O Pesolano fez um grande trabalho, só que o início da temporada passada, já no campeonato estadual, já mostrou que era uma outra parada, né? Era uma outra pegada. São outros compromissos, é outra responsabilidade. Vira o ano, você muda a chave também, então todo aquele bom momento ele vai se perdendo, a confiança também ela vai se dissipando e o time vai voltando a um estado de normalidade, né? Que existiam limitações técnicas para aquela equipe para disputar o próprio campeonato estadual, por exemplo, né? E aí, com o início do Campeonato Brasileiro, foi ficando cada vez mais evidente que era um time que não estava preparado para lidar com o nível técnico de uma Série A. Acho que fez um ano, de repente, de afirmação na Série A, né? De se firmar na Série A, conseguiu se manter. Mas eu acho que ainda tem muito ainda para ser feito, né? Eu ainda não vejo o Cruzeiro. Eu acho que um ano que o Cruzeiro deve tem condições de brigar pelo título mineiro, do Campeonato Mineiro, mas pensar em títulos essa temporada, eu não sei, né? Eu não sei. De repente uma Sul-Americana pode se apresentar aí. Eu acho que hoje, se a gente falar de Cruzeiro, eu falo hoje, tá, gente? O que a gente faz a projeção do que a gente viu, né, e o que a gente projetou. O Cruzeiro traz o Zé Ricardo, e aí o Zé Ricardo tem um início absurdo, né, com uma goleada, mas aí o trabalho já não começa a render, ele é demitido. E quando ele é demitido, entra o Paulo Autuori, que meio que dá um jeito na equipe. E aí o Paulo Autuori falando que o Zé Ricardo é um grande profissional, que fez um grande trabalho, e a gente fica, tá, por que demitiu ele então? Né? Se já é uma nova gestão, se é SAF, se existe a questão do tal do projeto, né? E o Paulo Autuori é um grande profissional também em termos da gestão do futebol. Por que se demitiu, né? Sendo que depois o interino chegou, elogiou muito o trabalho, enfim, ficam essas questões, né? Ficam essas questões no ar. Eu ainda, para mim, é um grande ponto de interrogação. Obviamente, a gente torce sempre para estar enganado, mas é um grande ponto de interrogação ainda o Cruzeiro para mim, assim como é o Vasco da Gama. Já emendo aqui Vasco da Gama. É, é uma grande incógnita para mim o Vasco, que vai ser essa temporada de 2024, porque confesso a vocês, eu coloquei uma expectativa muito alta em relação ao Vasco na temporada de 2023. Não sei por quê, né? Não sei por quê, mas eu coloquei uma expectativa muito grande, talvez porque virou SAF e a 777 injetou muita grana, né? E diferente, é um caso diferente do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não tem um grupo bilionário por trás, né, que vai injetar muita grana. Tem o Ronaldo, que é um grande gestor, mas não tem um grupo que vai ficar injetando grana para a equipe comprar jogadores, como tem a 777 atrás do Vasco, né? Assim, a padrinha do Vasco. A padrinha do não, porque é a dona do Vasco, né? Enfim, eu coloquei muita expectativa, até falava, eu me recordo que eu dizia que, pô, para mim vai ser um ano que o Vasco vai ficar, não vai brigar por nada, mas vai ficar tranquilamente na Série A. Não foi assim, né? Passou por maus bocados mesmo. Ficou para a última rodada, né? Tanto para o Vasco quanto para o Bahia, quanto para o Santos. Ficou para a última rodada a definição. Curiosamente, o Santos é a equipe que tinha mais chances de ficar na Série A, né? Naquela última rodada. E acabou sendo rebaixado.
Então, para mim é uma grande incógnita. Tem bons jogadores. A janela, a segunda janela de contratações de 2024, o Vasco se reforçou muito bem. Tinha-se muita expectativa em relação a nomes como Dimitri Payet, por exemplo, que também nunca entrou em forma, né? É impressionante. A gente citava, quando eu falava de São Paulo, eu citava Rames Rodrigues, e no Vasco, o Payet também, poxa, eu acho que foi uma decepção, né? Decepção porque a gente tinha expectativa do que ele podia fazer e sempre, pô, ele ainda não tá pronto, ele ainda não tá pronto. Então foi uma péssima contratação, né? É um cara que veio para ajudar o Vasco a se salvar do risco de rebaixamento e nunca entrava em forma, né? E nunca entrava em forma, nunca estava pronto. Mas eu acho que encontrou talvez um grande centroavante, né? Um grande, talvez um dos melhores no Brasil, em atividade no Brasil. Assim, do quanto que ele da presença diária, né? Assim, o quanto que ele pode ser decisivo, que foi o Veguete, né? Cara, o grande nome, né? Para mim, eu nem conhecia, era um nome que eu sequer conhecia e grande personagem que o Vasco da Gama encontrou, né? Espero que ele siga nessa toada, né? O Pablo Veguete, que ele siga sendo decisivo, com muita presença diária, auxiliando os companheiros e fazendo seus próprios gols. Eu acho que tem tudo para o Vasco ter um ano mais tranquilo. Assim como o Cruzeiro, não vejo o Vasco brigando por nada essa temporada, tá? Até porque o Vasco nem tá na Sul-Americana, que poderia ser uma possibilidade, é o que eu vejo do Cruzeiro hoje, uma possibilidade de repente, né? O time vai ganhando liga, vai ganhando confiança, vai taticamente vai se estruturando, vai se fortalecendo, pode brigar, né? À medida que a temporada vai avançando, pode brigar. O Vasco não, né? Então vamos ver como é que vai ser o campeonato estadual do Vasco. O ano passado o estadual do Vasco para mim foi muito bom, ainda com o Barbieri, e de repente foi só queda livre, né? Vamos ver, vou ser mais comedido quando começar o Campeonato Brasileiro, que a gente vai fazer aquele nosso podcast de expectativa, né? Vou ser muito mais comedido em relação à avaliação do Vasco da Gama para essa temporada, tá? Para finalizar, a gente faz o último podcast para falar das equipes na zona do rebaixamento e eu vou finalizar, vou finalizar com o Santos, tá? Pedir desculpas aqui ao torcedor do Goiás, do Coritiba e do América. Vou falar de Bahia rapidamente, de Santos e aí a gente fecha, tá? Porque essas equipes vão jogar a Série B e não é desmerecendo, né? Mas muda-se muita coisa, né? Assim, no planejamento, o próprio Santos, que eu vou falar rapidamente também, mudou muita coisa já do elenco. Então, assim, é uma outra realidade, né? É uma outra realidade. É difícil cravar se o Goiás, o Santos, o Goiás, o Coritiba, o América Mineiro. É difícil cravar se essas equipes vão voltar para a Série A, porque a Série B é uma loucura, né? A Série B é uma loucura, né? E nem estando talvez em São Paulo, como está o Santos, e o Santos já está um pouquinho mais afastado da capital, mas ainda assim tem uma logística mais favorável. A Série B ela não dá facilidade, porque as viagens são longas, gramados muito ruins, então fica essa. É um grande ponto de interrogação, tá? Enfim, Bahia teve um início, assim como eu tinha citado o Zé Ricardo no Cruzeiro, né? Teve um início bastante interessante com o Rogério Ceni, teve resultados muito expressivos, né? Essa goleada aqui para cima do Atlético Mineiro na última rodada, tiveram outras goleadas esporádicas do Bahia do Rogério Ceni. Por alguns momentos achei que o Bahia fosse ser rebaixado, não aconteceu. Como eu falei, o Santos na última rodada, de repente, ele estava à frente, né? Tanto do Vasco quanto do Bahia, e de repente perde para o Fortaleza, que já não tinha mais nenhuma pretensão no campeonato, né? Com o segundo gol do Fortaleza, pavoroso, né? Enfim, recordando agora, recordar é viver, né? Mas muitas vezes você se recorda não com alegria. Mas enfim, vamos embora. O Bahia, assim, o que eu falei de Vasco e de Cruzeiro, eu vou ficar repetitivo, mas eu vou estender para o Bahia, né? O Bahia contratou aí o Everton Ribeiro. Existe assim, muita expectativa do que pode ser. Grupo City se estabeleceu, talvez agora venha um aporte financeiro até um pouquinho mais considerável e talvez o Rogério Ceni tenha à sua disposição, talvez não, eu tenho certeza disso, né? O Rogério Ceni vai ter à sua disposição jogadores com muito mais qualidade. É um treinador que precisa de tempo, ele chegou no olho do furacão no Bahia
E opa, perdão, estava tentando me recordar do técnico português que antecedeu o Paiva, né? Se eu não me engano, era o Paiva, enfim, tretou com o jornalista, com o repórter lá, né? Acho que vinha fazendo até pela bagagem, pelo tempo, ele vinha fazendo um trabalho melhor que o do Rogério, não suportou a pressão, e o Rogério, sem ter tempo de trabalhar, era isso, né? Eram partidas muito boas, partidas muito ruins, e eu acho que agora, com um pouquinho mais de tempo, com o elenco mais qualificado, ele tendo no Grupo City a possibilidade de poder escolher jogadores, né, e ter esses jogadores contratados, óbvio que não são grandes nomes, mas ter esses jogadores contratados pelo Grupo City, eu acho que é uma temporada de 2024 que vai ser mais tranquila, pelo menos eu projeto isso, vai ser mais tranquilo, até porque para mim o Rogério, dos novos treinadores, ele é um dos melhores, talvez não deixe saudade para o torcedor São Paulino, mas eu sempre gostei do Rogério Ceni treinador, e agora com tempo, pré-temporada, podendo contratar alguns jogadores, eu projeto uma temporada mais tranquila para o Bahia em 2024, tá? Se o Rogério Ceni, o projeto esportivo assim permanecer, tá? Para finalizar, falar de Santos, primeiro rebaixamento da história da equipe. É óbvio que a gente fica sentido, né? A gente fica sentido, eu pelo menos como fã do futebol, sempre falei aqui, a gente fica sentido pelo rebaixamento de uma grande camisa como o Santos, tá? É óbvio que tem a rivalidade, eu acho que os rivais têm que tirar sarro mesmo, tem que tirar uma casquinha mesmo, né? Que você vê, o Santos foi rebaixado. Na outra ponta, o Palmeiras foi campeão, né? O São Paulo foi campeão de Copa do Brasil. O Corinthians foi longe nas competições de mata-mata, né? Em relação ao Campeonato Brasileiro, também não dá para tirar muito sarro, mas tem que tirar uma casquinha também, né? Todo mundo tirou sarro do Corinthians quando foi rebaixado, e do Palmeiras então nem se fala, né? Então acho que tem que tirar uma casquinha mesmo, o torcedor tem que fazer a sua provocação, mas a gente lamenta, né? Porque é uma equipe que sempre revelou grandes jogadores, grandes jovens jogadores, time do Rei, time do Pelé, né? Na temporada em que o Pelé veio a falecer, o Santos foi rebaixado, né? Então ficou aquele acho que ficou aquele amargor a mais, né? Porque só o fato do rebaixamento já pesa, mas pô, bem logo na sequência da morte do Rei, deveria ser um ano para honrar, né? Para honrar o Pelé. E a verdade é que isso não aconteceu. Enfim, né? Muita reformulação. Fábio Carille voltou, né? Saiu do Japão. Eu me recordo que o, o André Hernan entrevistou o Carille remotamente. Ele estava lá, o Carille estava lá no Japão. O cara elogiou demais a cultura japonesa, disse que a família estava gostando muito. Ali existe um projeto esportivo pesado. O clube japonês queria que o Carille lá permanecesse, né? Eu acho que tentou até fazer uma contraproposta para ele ficar lá, mas eu acho que pesou muitas coisas pro Carille, né? Assim, a distância da família, apesar de ser uma cultura legal e esportivamente falando, existe um projeto muito bacana, muito relevante, muito sério. Só que eu acho que pesa também, né? O Santos, uma grande. Assim, eu acho que ficou uma sensação de dever não cumprido para o Carille, né? Acho que ficou assim, ele ficou com a honra meio ferida, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque ele mesmo falou na volta de que teve um problema apenas com o Dracena, ele não especificou qual o problema, mas ele disse que o problema foi com o Edu Dracena, né? Que era dirigente na época e hoje não faz mais, não tá mais lá. Então ele disse que o problema foi apenas esse, né? Ele não teve nenhum outro tipo de problema interno. O problema foi o Dracena, que aparentemente não queria lá. Então eu acho que ficou um sentimento de dever não cumprido. E eu acho que o cara ele volta não é por uma questão de. É óbvio que tem a questão familiar, de estar próximo da sua família, né? O povo brasileiro é diferente, a cultura é muito diferente, e estar aqui, mesmo com os problemas do Brasil, é uma coisa diferente. Só que eu acho que mais do que isso também, é uma questão salarial, ficou essa sensação de dever não cumprido. E eu acho que ele sente meio que numa obrigação moral de ajudar o Santos a retornar à equipe do futebol brasileiro. Então eu projeto um grande trabalho, espero que assim aconteça.
espero que o Santos se recupere, né? Eu, ao longo da temporada, eu fui comentando aqui, ouvindo jornalistas, né, santistas, né, que estão mais próximos do dia a dia do clube, entendem muito mais do futebol do que eu, dizendo que se o Santos caísse, o retorno à Série A seria muito complicado porque, assim, pela limitação, pela perda de grana, né? Pela limitação orçamentária que você tem, a limitação financeira que você tem. Um clube endividado, o dinheiro que entra é muito menor em relação a direitos de televisão, direitos de transmissão, patrocínio, enfim, tantas outras coisas, né? A logística fica dificultada, então por mais que você tenha um bom elenco com um grande treinador, você vai encontrar gramados terríveis, né, ao longo da Série B, e isso não te garante resultados, por mais que você, o Santos pode eventualmente ter o melhor treinador, o melhor projeto esportivo, melhores jogadores à disposição, mas isso não garante que o Santos vai ganhar os jogos. Porque eu volto a repetir, condições climáticas adversas e o gramado também condições absolutamente adversas, né? Então a gente fica nessa expectativa do que vai ser a temporada do Santos. Eu não consigo cravar, eu ponho um ponto de interrogação de fato. Espero que o clube faça uma grande temporada e que retorne à Série A sequência, mas a gente sabe que tem tantas outras equipes que já estão na Série B, sabe como tem que fazer esse projeto, sabe o tipo de jogador que é necessário, sabem lidar com gramados em condições adversas, então a gente fica nessa expectativa, tá? Do que pode ser. Bom, vamos só pegar aqui, deixa eu, quem sabe faz ao vivo, né? Eu não trouxe a tabela da Série B, mas vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui só para a gente trazer as equipes que ascenderam a Série A, tá? Então a gente tem aqui Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense voltou à Série A, citei, né, o Atlético Goianiense como um dos exemplos daquelas equipes que priorizaram as competições de mata-mata, caíram, agora pelo menos o Atlético volta. O Ceará tá aqui, tá? O Ceará não volta, né? A brincadeira custou caro e vai custar cada vez mais caro, porque não voltou à elite. O Atlético Goianiense, pelo menos, eu acho que houve uma perda muito grande, mas dos males o menor, porque retorna agora. Mas vamos ter Criciúma, né, representante aí de Santa Catarina, Juventude retorna mais uma vez, e o Vitória, hein? A gente vai ter clássico na Série A, clássico baiano na Série A, muito, assim, eu acho muito bacana o retorno do Vitória à Série A do Campeonato Brasileiro. Juventude também, é sempre importante ter representatividade, né? A gente vai ter aqui mais uma equipe do centro-oeste do país, uma equipe do sul, duas equipes do sul, uma equipe do nordeste, enfim. Eu tinha muita expectativa em relação ao esporte, né? Ao retorno do esporte, não aconteceu, vai ficar mais um ano lá. Mas em relação à expectativa para essas equipes, cara, assim, infelizmente o torcedor me perdoe, mas todas as equipes que retornam à Série A gente vê, já coloca no rol daquelas equipes que vão brigar para não contra o rebaixamento mais uma vez. Não é uma questão de discriminar, é simplesmente uma questão de, pô, mas o Grêmio conseguiu, cara. O Grêmio trouxe Renato Gaúcho, né? E trouxe Luizito Soares, né? Quem que vai conseguir repetir algo parecido? Você trazer um treinador que tem todo o controle do futebol do clube, né? Ele tem tudo isso na mão e ele faz funcionar. Uma coisa é ter isso na mão e fazer funcionar. O Renato faz funcionar no Grêmio. E tem também à disposição um jogador que é um dos maiores da história, né? É um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Então, e que, apesar de uma idade um pouquinho mais avançada, sentindo muitas dores no joelho, jogou bola, hein? Ainda é um cracaço de bola. Quem que vai conseguir fazer algo semelhante, né? Não é desmerecendo, mas é praticamente impossível. Então, mas o Internacional conseguiu. No ano seguinte, já conseguiu um vice-campeonato. Sim, conseguiu também, né? Conseguiu também. Dá para sonhar? Não sei qual que é o tamanho do projeto esportivo, né? Qual que é o tamanho de orçamento, porque um Grêmio e um Internacional não estão em São Paulo, mas são camisas que, se retornam à Série A, os patrocinadores vão injetar uma grana brava, né? Exposição da marca. As duas maiores camisas do Rio Grande do Sul. Né? Não tô aqui desmerecendo quem vai subir. Pô, Vitória é uma grande camisa. Sim, né? Mas e aí, né?
Como é que vai usar esse dinheiro? A administração vai ser boa? São muitos pontos de interrogação, né? Então a gente sempre acaba colocando, e é como eu falei, não é assim uma forma de preconceito, nada disso. A gente sempre acaba colocando porque é uma grande incógnita. Quem que vai contratar certo? O projeto esportivo vai ser correto? Vai ter continuidade? Vai investir da forma correta? Vai pagar os funcionários do clube? Como é que está a estrutura do CT? Os caras têm condição de se preparar? Tem preparador físico? Tem fisiologista? Tem nutricionista? Né? A logística dos atletas para viajar para outros estados, porque aqui são 4 equipes em centros onde a logística ela é dificultada, né? Ela é dificultada, não é, a logística para você ficar fazendo viagens para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, ela é complicada, né? Ela é custosa não só financeiramente, mas em relação a tempo e ao desgaste que isso vai te causando mentalmente, né? Então fica aí um grande ponto de discussão. Eu nunca nego, vou torcer para essas 4 camisas, né? Vou torcer muito para que elas permaneçam na Série A, porque eu sempre falo da questão da representatividade de tantas outras regiões do nosso futebol, tá? Gente, é isso, tá? Nosso podcast de expectativa. Agora a gente começa a voltar as atenções ao mercado, né? A gente falou muito pouco de mercado, eu até falei, até brinquei quando a gente começou a gravar o podcast, esse podcast aqui, de expectativa das equipes, de que vocês que de repente nos ouvem, tá sabendo mais do que eu, né? Então agora a gente vai voltar aos olhos para o mercado e também copinha, né? Começar a falar de copinha, tá começando a funilar, né? Fase de grupos chegando ao fim, então a gente começa a falar de copinha, a gente começa também, a gente volta os nossos olhos à Copa São Paulo de Futebol Júnior. E é isso, gente, ó. Encerro por hoje, mais uma vez, a nossa singela homenagem a Franz Beckenbauer, esse grande personagem do futebol alemão, e mais do que o futebol alemão, futebol mundial também, sempre fazendo aquele nosso convite. Se você não o conhece, eu conheço, não vi jogar, mas conheço. Se você não o conhece, procura se informar melhor. Essa matéria do GE já tem até aqui. Quem foi Franz Beckenbauer? É só rodar o vídeo, né? É só para facilitar a sua vida. Eu vou deixar o link na descrição, é só acessar o vídeo e você vai se deleitar em conhecer um pouco mais dessa lenda do futebol, tá? Encerro por hoje, muito obrigado. A gente vai seguir aqui, não sei essa semana se gravo, se não gravo, mas a gente está retornando devagar, aos poucos, devagar se vai ao longe, né? É isso. Muito obrigado, você que nos acompanhe, deixe uma moral pra gente, um forte abraço e daqui a pouco nós estamos de volta. Tchau.